Vamos falar um pouquinho agora então da nossa relação mente-corpo. Quando a gente fala assim, mente-corpo, parece que são duas coisas separadas. Na verdade, nós somos um todo, né? É difícil a gente conseguir olhar esse todo que é o nosso organismo, né? E que tem uma mente, tem um corpo e que eles interagem a todo momento. Só que a gente às vezes esquece um pouco disso, né? Então, todas as sensações, pensamentos, emoções que a gente tem, que a gente costuma separar como se fosse só da mente, elas afetam diretamente o nosso corpo. A gente tem sensações físicas relacionadas aos pensamentos e emoções que a gente tem. Às vezes o nosso corpo ele identifica um pensamento ou uma emoção antes que a gente tenha consciência dela e manifesta. Então, por exemplo, a manifestação do medo. Quando a gente tem medo, se assusta com alguma coisa, às vezes antes mesmo da gente se dar conta que ameaça é essa, o nosso coração já disparou. O nosso sangue já foi para as extremidades para preparar o nosso corpo para correr e fugir. Então, às vezes, o nosso corpo detecta antes mesmo da nossa consciência alguma emoção que está passando. E uma outra coisa que é verdade, que acontece muito, é que as nossas emoções, elas podem adoecer o nosso corpo. Se a gente guarda muito as emoções, às vezes isso volta no nosso corpo, se manifesta no nosso corpo como alguma enfermidade. Então, existe uma frase que eu gosto muito de Freud que diz: o que a boca cala, o corpo fala. Então, muitas vezes, emoções, tristezas, raivas que a gente vem sentindo, se a gente não expressa, se a gente não deixa isso sair da gente, ela pode sim se transformar numa dor de cabeça, uma dor de barriga, ou alguma outra doença. São as doenças que a gente chama de psicossomáticas, mas a gente não vai aprofundar muito isso aqui agora. Então, sim, as nossas emoções afetam diretamente o nosso corpo. E o nosso corpo, as nossas sensações corporais, da mesma maneira, afeta a nossa mente, afeta nossas emoções. Ou seja, você consegue, por exemplo, um dia que você está com dor de cabeça e está de bom humor? É bem difícil, né? Quando você está doente, com alguma dor, com algum desconforto muito grande no seu corpo, é muito difícil você se sentir alegre, feliz e com energia. Então, um alimenta o outro. As nossas emoções alimentam o nosso corpo, as nossas sensações corporais também afetam a nossa forma de se sentir, o nosso humor. Então, é sempre um afetando o outro porque nós somos integrados, nós somos um só. E qual a importância da gente saber disso? É porque a gente pode usar o corpo como nosso aliado para identificar o que está acontecendo com a gente. Então, se a gente está nesse processo de olhar para dentro, de focar no agora, né? E o focar no agora é olhar para esse corpo, para essas sensações, a gente vem praticando isso nas meditações, então é muito importante que eu tenha essa consciência de que eu tenho que me olhar como um todo. E aí, os sinais do meu corpo, eles vão falar muito das minhas emoções, vão falar muito do que está acontecendo comigo. Então, o nosso corpo é esse aliado nessa busca de autoconhecimento que a gente vem buscando, né? E então, quando, por exemplo, eu sinto, a gente já usou o exemplo da raiva, vamos pensar outro. Quando eu tô com, a gente usou o exemplo medo. Vamos falar agora, por exemplo, raiva. Tenta pensar uma situação recente que você sentiu raiva. E aí tenta pensar como que isso se manifestou fisicamente em você, né? Então assim, a raiva, o nosso rosto já fica vermelho imediatamente, a gente, né, tende a cerrar os punhos. Então tem uma manifestação corporal que é muito, muito individual da raiva. Então, quando a gente tá triste, baixa energia, a gente tem vontade de estar mais quietinho, o nosso corpo se recolhe. Então, são os efeitos da tristeza. Quando a gente está alegre, a gente se expande, o nosso corpo tem mais energia. Então, são várias manifestações disso. E quando a gente aprende a olhar essas sensações do nosso corpo, a gente aprende a identificar muito antes, às vezes, as nossas reações emocionais. Então, às vezes a gente começa se perguntando que emoções eu estou sentindo quando alguma coisa acontece. Mas você pode também começar perguntando para o seu corpo. E aí você olha esse inteiro que você é, corpo e mente como uma coisa só, e você obtém daí esse autoconhecimento, essas respostas que você busca de como as coisas externas estão afetando o seu interno.
E reconhecer isso é super importante e imprescindível para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal.